Depois de uma classificação histórica do Paraguai para cima da Alemanha nos pênaltis com o brilho do goleiro Orlando Gil, o Paraguai consegue se classificar para as oitavas de finais para enfrentar a Super França com um dos melhores ataques dessa Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, no Lincoln Financial Field. O jogo acabou de terminar, a França consegue vencer o Paraguai por 1-0 com um gol de pênalti do Mbappé sofrido por Désiré Doué. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre como foi o jogo, as estatísticas, escalações, as brigas que teve, o clima de Libertadores que foi esse jogo, ou seja, um breve resumo dessa partidaça de Copa do Mundo. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas que gostam de futebol, para acompanhar o restinho de Copa aqui com a gente e com vocês, né? Então bora lá para as escalações dos dois times. O Paraguai veio com Orlando Gil, o goleiro histórico, né, entre Alemanha e Paraguai, que pegou 2 pênaltis, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, Alderete, que joga no Sunderland da Premier League, o capitão Gustavo Gomes, que joga no Palmeiras, Velásquez, Cáceres, Galarza, ex-Vasco e Curitiba, um dos grandes destaques do Paraguai nessa Copa, Andrés Cubas, Diego Gomes, Almiron, que jogou no Newcastle e agora joga no Atlanta United, e o Enciso, atacante que hoje em dia joga no Strasbourg, que é um dos destaques do Paraguai nessa Copa, né? E é muito novo ainda, tem muito potencial e é um baita de jogador, o Enciso. Já a França veio com o Manhã no gol, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Dembélé, Koné, Olise, Rabiot, Barcola e Kylian Mbappé no comando de ataque. O primeiro tempo não tem muito o que dizer, foi basicamente o Paraguai se defendendo totalmente enquanto a França tentava arranjar espaços e tentando atacar a área do Paraguai, mas sem muita convicção. O jogo tava com um baita clima de Libertadores, briga toda hora, o Mbappé, a cada empurrãozinho que dava nele, ele caía no chão, dava um baita clima de Libertadores. Mas em geral, levando a perspectiva das duas seleções, pro Paraguai foi um bom primeiro tempo, porque eles estavam conseguindo manter o placar por 0-0, que levaria para a prorrogação e consequentemente para os pênaltis, e para a França estava sendo um primeiro tempo muito fraco e que não era um resultado bom para eles. Agora falando sobre as estatísticas do primeiro tempo, o Paraguai estava com 0,05 gols esperados contra 0,15 da França, posse de bola 81% para a França contra 19% do Paraguai e 5-2 em finalizações para a França. Não tivemos nenhuma finalizações no gol no primeiro tempo, nenhuma chances claras, e escanteios, a França venceu por 7-0 durante o primeiro tempo. Para a volta para o segundo tempo, por volta dos 50 minutos, na casa dos 50, né? Dos 50 aos 60, a França estava continuando em busca do gol, mas começando a ficar muito mais desconfortável com o resultado no placar. Aos 58, o Paraguai fez as primeiras substituições, saindo Alderete e entrando Canali, e aos 61, tirando o Enciso por lesão e colocando Cabadeiro. O Alderete também foi por lesão. Também aos 61, a França mostra o tanto de poder de ataque que eles têm, tirando o Barcola, atacante do PSG, e colocando Doué, talvez o melhor sub-21, junto com o Yamal, e é um baita jogador, o que mostra o tanto de poder de ataque que essa seleção francesa tem, sendo que eles ainda não colocaram Cherki, não colocaram o Mateta. O ataque da França é o melhor ataque da Copa do Mundo e do mundo, né, obviamente, e isso só se prova nessa substituição. Depois da entrada do Doué, já deu pra ver que ele tava tentando um monte de jogada, tava mexendo com o jogo, deixando o jogo mais propício para a França, e foi isso que aconteceu aos 70 minutos, quando ele sofre uma falta dentro da área, o juiz vai no VAR e marca o pênalti para a seleção francesa. E o Mbappé converte o pênalti, abrindo o placar para a seleção francesa em cima do Paraguai e alcançando a estatística de 19 jogos e 19 gols em Copas do Mundo, sem contar participações em gols. Por enquanto, o Mbappé já jogou as oitavas, né, e o Messi ainda vai jogar, mas por enquanto o Mbappé só tá a um gol de empatar com o Messi na artilharia das Copas do Mundo. E depois disso a gente teve a pausa para hidratação e a França continuou controlando o resultado, enquanto o Paraguai não tinha mostrado forças nem capacidade para conseguir empatar esse jogo, que já seria histórico. Pelo lado da França, Mbappé chegou a quase fazer o segundo gol,
mas parou no Gil. Já o Maurício, né, que entrou no decorrer do segundo tempo, acertou o único chute do Paraguai no jogo, mas mandou sem forças para o goleiro Maignan, que joga no Milan, e da seleção francesa. Já nos acréscimos, o Mbappé parou em mais 2 defesaças seguidas do Gil, o que claramente seria o segundo gol da seleção francesa, mas o goleiro paraguaio fez 2 defesas históricas. Se bobear, é a melhor defesa da Copa por enquanto. Aos 90+7, por conduta andesportiva, o Olise recebe um cartão amarelo e depois que o juiz apitou o jogo, né, o Paraguai ia cobrar uma falta, mas o juiz nem deixou o Paraguai cobrar porque já tinha estourado o tempo. O goleiro do Paraguai, que a gente tanto falou no vídeo, né, o Gil, foi cumprimentar o Mbappé cagou pro Gil, ignorou e seguiu em frente, o que eu achei uma atitude bem feia do Mbappé, né, o que só mostra a conduta meio duvidosa que ele tem como pessoa, né. Mas, tirando isso, esse foi o jogo, né, gente. Agora eu vou dar as estatísticas do segundo tempo pra encerrar o vídeo. Estatísticas do segundo tempo, não. As estatísticas do jogo em si. A França ganhou de 1,37 gols esperados contra só 0,15 do Paraguai. A França venceu de 76% contra 24% do Paraguai em posse de bola. Finalizações 15-5 para a França. Finalizações do gol 5-0 para a França. Chances claras 2-0 para a seleção francesa e escanteios 12-2 para a França, o que mostra que o Paraguai ficou muito focado na defesa e evitou o ataque, só começou a querer procurar o gol depois que sofreu o gol de pênalti do Mbappé, que aí sim eles começaram a correr atrás do gol. Mas sem ser o gol do Mbappé, eles estavam satisfeitos com o resultado de 0-0. E isso se mostra nas estatísticas do jogo. Então, gente, esse foi o segundo jogo do dia, né? Acabou, o Marrocos tinha vencido de 3-0 o Canadá. E amanhã tem seleção brasileira. Vai ter pós-jogo aqui no canal. Eu só não sei se vai sair depois do jogo, porque eu não vou assistir o jogo em casa. Mas é isso, gente. Até a próxima. Falou!